muito além de um simples pó inalado, o rapé, ele é uma medicina sagrada, uma medicina ancestral dos nossos povos originários da Amazônia. Hoje nós vamos mergulhar na sua origem, nós vamos compreender a sua força e nós vamos entender como o contato com o mundo ocidental transformou algo tão sagrado em algo profano, em uma medicina que tem uma essência tão profunda que se perdeu ao longo do tempo. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e, bom, eu já gravei um vídeo falando sobre a minha experiência sobre o rapé. Quem ainda não viu, acompanha lá, que eu falo como foi os meus primeiros contatos, como que eu utilizo e o que o rapé representa para mim. E o Batman veio participar do vídeo aqui, gente. Vocês sabem que o Batman nunca participa, então quando ele participa significa que ele merece um joinha. Deixa eu mostrar ele pra vocês, olha que lindinho. E o rapé, ele tem uma origem milenar. Ele foi feito por muitos e muitos anos atrás, através de uma, digamos assim, através de uma mistura que deu certo. O rapé, ele tem raízes milenares, raízes de povos que foram da bacia amazônica. Os principais povos que criaram o rapé foram os Runiquins, os Iauanaua, os Nukini, os Catuquiná, os Xanauá, que são digamos assim, os povos que deram origem a esse medicamento, né? Que a gente deve considerar como um medicamento. Essa medicina, ela é preparada com muito respeito. Ela é preparada com muita fé, com muita energia. Durante a preparação é sempre feito orações, é sempre entoado energias para que a medicina ela tenha um propósito. A base, geralmente, ela é feita de uma espécie de tabaco. Não é tabaco, ele se chama mapachô, que é como se fosse um tabaco rústico. Então, ele é um tabaco mais, digamos assim, ele não é tão forte. Para quem experimenta rapé feito numa tribo indígena e um rapé feito do homem branco, sente a diferença, porque o rapé da tribo indígena não abre tanta limpeza, porque ele não é tão agressivo. Durante o preparo do rapé, como eu disse, é feito muitas rezas, muitas orações e é misturado esse mapachô junto com algumas cinzas de árvores e folhas de árvores que secaram, e eles colocam tudo dentro de um moedor e vão moendo para que tudo isso se misture e se torne um pozinho. Quanto mais fino o pó, melhor, porque ele agride menos o nosso nariz, né? Normalmente, essa mistura de cinzas de árvores geralmente são com murici ou tissunu, que são medicinas que elas têm uma propriedade muito curadora, uma propriedade muito forte. As árvores escolhidas, elas sempre são escolhidas com o propósito de ser curadoras, então eles têm todo esse cuidado de ver se a árvore tem algum propósito, porque assim, tudo é vida. Na natureza, tudo tem vida. É como se a árvore tivesse uma alma, tudo tem vida. Então, os indígenas, eles tomam muito cuidado com o preparo dessa medicina, porque, como a gente já fala, é uma medicina, ela é para curar. Então, tem que ser trabalhado com cuidado, com respeito, com amor, com oração, com intenções. Então, por isso que o rapé indígena é um rapé tão especial. Para vocês terem uma noção, quando é feita a colheita das folhas para agregar na mistura do rapé, a colheita é feita através de rezos. Essas folhas elas são deixadas ao sol para que elas possam secar.
elas são torradas com a intenção de depois ser moídas e misturadas junto com a propriedade inicial do rapé. Então, todo esse cuidado é justamente para manter essa energia que a medicina tem. Como eu disse, tudo tem vida, então é como se os indígenas eles trouxessem uma partícula da vida de cada elemento para o seu rapé, para que ele se torne tão único e importante. A aplicação do rapé, ela é feita de duas formas. Eu já falei no outro vídeo, mas para complementar, você pode se auto-aplicar utilizando o curipe. Inclusive, você tem que assoprar nos dois narizes, tá? Nos dois buracos do nariz, para você poder sentir a força. Se você soprar só em um e desistir, você vai ficar desequilibrado, a energia precisa estar equilibrada. Então, se você topou tomar o rapé, tem que tomar dos dois lados. O tepi, que é o instrumento onde eu aplico em uma pessoa, eu transfiro a minha energia para a outra pessoa. O tepi é um instrumento muito importante, porque através do tepi, muitas das vezes a gente consegue curar o outro. A própria medicina já é curadora. A própria medicina ela já serve para curar e para tirar doenças, tirar medos, frustrações, dor de cabeça, para te dar mais confiança. Mas quando uma terceira pessoa está aplicando, quando ela está usando o instrumento do tepi, ela, com o poder dela, com a energia dela, ela pode intuir coisas boas para que se intensifique o poder do rapé. E isso é algo bem bacana. Por isso que existe tanta roda de rapé, né? Para que mais pessoas possam curar-se umas às outras. O pessoal tem uma mania, e eu acho que essa mania me inclui também, de usar a palavra vamos tomar rapé, vamos usar rapé. Só que essa palavra, ela deturpa a imagem do rapé, porque o rapé ele não é uma droga que você usa. O rapé é uma medicina que você consagra. Então, quando você pensa em utilizar o rapé, você tem que pensar em consagrar, porque no momento em que você utiliza o rapé, você não está apenas incluindo um pozinho lá dentro do seu nariz para ele te deixar meio desnorteado. Não! Quando você consagra o rapé, você chama a força da natureza, você chama a energia da natureza para que ela se conecte a você. É através desse período de meditação que você consegue ter respostas mais claras. É através desse período que você consegue botar para fora sentimentos que estão te frustrando. Às vezes, apenas com um sopro, você consegue se sentir livre. Eu tenho uma experiência de quando eu comecei a tomar rapé, que eu tinha muito medo de tomar rapé, né? Porque a gente usava o rapé, a gente não consagrava. E aí, durante uma consagração de ayahuasca, eu finalizei a consagração e eu tava passando mal, e eu não queria de jeito nenhum consagrar o rapé. E aí a pessoa falou pra mim assim, deixa eu aplicar em você, vai te ajudar. E eu tava assim, perturbada, eu tava mal, tava muito... aquela consagração tinha pegado muito dentro de mim, sabe? E a pessoa que aplicou o rapé, ela soube aplicar de uma forma que ela realmente, naquele momento, ela foi um instrumento da consagração. Foi ela que mostrou para mim o que é o rapé, porque ela não precisou dar um sopro forte, não precisou de muito rapé na mão. O pouquinho que ela colocou e assoprou em mim, naquele momento em que eu tomei o rapé,
me veio muita vontade de chorar. Aquela consagração de ayahuasca, ela me fez me sentir muito perdida e eu não consegui chorar. Eu não consegui botar pra fora o que eu tava sentindo naquela consagração. E se não fosse pelo rapé, aquela dor que eu tava sentindo ia se permanecer por vários dias até que a medicina saísse do meu corpo. Então, a medicina do rapé, ela tem várias funções. Ela tem a função de te fortalecer, ela tem a função de tirar aquilo que não te faz bem. Então, se você tá com o estômago ruim ou tem alguma coisa que está te fazendo mal, ela limpa mesmo. Ela te ajuda a ter mais clareza sobre os seus pensamentos, ela te ajuda a acalmar, ela te ajuda com dor de cabeça, ela te ajuda a botar a tristeza para fora. A medicina do rapé não é brincadeira, é uma medicina de verdade, é uma medicina curadora, é uma medicina poderosa. E ela tem que ser usada com muita sabedoria e com muito respeito, porque a medicina, ela foi criada com o propósito de ajudar. E quando a gente tira esse propósito, ela não tem mais sentido. Se tudo tem vida, o rapé tem vida. Então, se você não respeita o rapé, como ele vai respeitar você? É por isso que tem tanta gente que acaba sofrendo com peia, né? Que toma o rapé e aí fica morrendo lá, que não consegue largar o balde. Porque não toma o rapé com respeito. O respeito que ele realmente merece. O rapé, ele é um canal. Ele é um canal para te conectar com a sua ancestralidade. Ele é um canal para te conectar com a natureza, com os animais, com a vida que está ao nosso redor, com os espíritos ancestrais. O rapé, ele nada mais é do que um canal onde você se conecta com o seu eu interior, com a natureza, com aquilo que é de mais belo e profundo. E para você ter uma noção, o rapé, ele era tão importante na época em que o Brasil era colonizado apenas pelos indígenas, que os digamos assim, não é lutadores, os guardiões da tribo, aqueles que iam pescar, caçar e lutar, eles usavam rapé para criar força e coragem, porque a gente sabe que às vezes em algumas lutas a gente não volta. Então o rapé trazia essa força, essa energia de coragem, para que eles tivessem a determinação de que eles iam, mas eles iam voltar. Eles iam voltar porque eles faziam essa promessa com o rapé. Assim que os colonizadores chegaram aqui para o Brasil e começaram a ter convivência com os indígenas, as coisas começaram a mudar, né? Como vocês sabem, os colonizadores, eles são grandes usurpadores, né? Eles tiraram proveito de tudo que puderam. E em 1493, o Frei Ramon Ponet, que é um frei espanhol, um monge espanhol, ele presenciou um indígena usando o rapé. E isso chamou muito a atenção dele. Então, em 1561, mais ou menos, uma pessoa chamada Jean Nicot, que era um embaixador francês lá de Lisboa, ele percebeu que o rapé poderia ser usado para ajudar eles em algumas coisas, porque até então a rainha Catarina, que sofria com muitas dores de cabeça, estava em busca de um medicamento que pudesse ajudar ela a diminuir essas enxaquecas insuportáveis. E aí, vendo que o rapé tinha essa propriedade medicinal, em 1561, esse Jean Nicot foi lá e apresentou o rapé para Dona Catarina, para nossa querida Rainha Catarina. E por muito tempo, o rapé foi utilizado como um instrumento para ajudar ela nessas dores. Só que, infelizmente, ele começou a ser banalizado.
As pessoas que tinham mais condições financeiras, as pessoas que eram assim as pessoas aristocratas que fala, né? Elas começaram a utilizar o rapé de uma forma banal, como droga, como diversão, simplesmente para relaxar a mente, porque quando a gente usa o rapé, a gente fica mais calmo, mais tranquilo. Então, eles passaram a usar o rapé para isso, para ficar mais calmo, mais tranquilo, como se fosse literalmente uma droga, que até então era um medicamento sagrado, passou a ser um artigo de luxo. Quem tinha dinheiro usava rapé. Então, com o tempo, o rapé ele passou a ser banalizado. Ele passou a ser desconectado com o seu propósito, que até então era uma conexão divina, e se tornou algo recreativo. Eu não sei se vocês já viram nessas tabacarias aqueles rapés de latinha, que eles são umas latinhas literalmente, e aí eles têm rapé de cravo, de canela. Esse é o rapé que eu tô falando para vocês, é o rapé que foi colonizado e que passaram a utilizar como uma forma de recreação. Então, enquanto os indígenas usavam os instrumentos para fazer a aplicação, esse povo europeu abria a latinha, pegava com o cantinho da unha, colocava no nariz, dava uma sugadinha e aí aproveitava dos benefícios do rapé. Só que esse rapé que estava sendo consumido, ele já não tinha mais a essência, ele já não era feito com os mesmos propósitos, não era feito de plantas sagradas, não era feito com rezas e orações. O tabaco, que até então era utilizado um tabaco diferente, né? Até então era usado o mapachô, e eles substituíram pelo tabaco comum, que é um tabaco mais forte. E passaram a utilizar de forma banal, sem respeito, sem nada. E aos poucos foram se criando indústrias para a comercialização desse rapé. Algumas pessoas confundem, né, achando que é a mesma coisa. Eu já vi, inclusive, na internet, pessoas indicando porque acham que é a mesma coisa, mas não tem a ver com a mesma coisa. Enquanto o rapé indígena, que é feito lá na tribo, que é rezado, que tem toda uma tradição, que tem todo um respeito, o rapé em latinha, ele é fabricado numa fábrica, onde tem produtos químicos, corantes, tudo para que ele seja utilizado com um propósito que realmente foi feito, que é a diversão. Qual que é a diferença desses dois rapés? O rapé indígena, ele tem uma composição do mapachô, que é o tabaco, mas é um tabaco mais puro, mais sensível, não é um tabaco que agride tanto. Ele tem cinzas sagradas de árvores sagradas. Muitas das vezes é feito com a árvore da Jurema, que é uma árvore extremamente sagrada para o povo indígena. E ele possui um preparo ritualístico, então é feito orações, rezas, cânticos, tudo para que os seus ancestrais possam energizar o rapé. A finalidade desse rapé é a cura, é a limpeza energética, é a conexão com o sagrado. A preparação é feita por pajé, é feito por guardiões, é feito através de tradições passadas de pais para filhos. Os efeitos são efeitos de introspecção, são efeitos de equilíbrio, de despertar emocional, de reflexões. É um rapé que é voltado para cura emocional, é um rapé que é voltado para o seu eu interior. Diferente do rapé de latinha, que ele é um rapé totalmente industrializado, cheio de aditivos,
com a finalidade de estimular o vício e a recreação. É um rapé que é produzido em massa, então ele não tem nenhum vínculo espiritual, é feito tudo automaticamente e ele gera assim a dependência. O propósito dele, na verdade, é gerar a dependência e a desconexão com a espiritualidade. Quando você vai comprar um rapé, é muito importante você saber de onde vem esse rapé, quem fez esse rapé, com qual intenção foi feito o rapé, se houve alguma reza, alguma oração, algum cântico, algum ritual respeitoso, ou se foi apenas um produto que eles criaram ali para o consumo. Por causa dessa banalização do povo europeu, muita gente não consegue entender que o rapé ele não é droga, que ele não é um vício. Infelizmente, por conta desse consumo exacerbado, desse povo que só destrói a nossa cultura, as pessoas têm uma visão errada sobre o rapé. As pessoas entendem que o rapé é ruim. E para a gente conseguir mudar essa visão, não é algo fácil. Mas se todos vocês que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo, que conhecem o rapé, espalharem isso para o mundo, divulgarem o quão importante é essa medicina, o quanto ela realmente ajuda verdadeiramente, e explicar a diferença entre o rapé que é o de latinha, que é um rapé industrial, que é um rapé que não tem benefício nenhum, que é uma porcaria que só serve para te contaminar, e o rapé indígena, aquele que além de trazer os benefícios espirituais, também te ajuda com problemas respiratórios. Quando você está com o nariz trancado, ele ajuda a destrancar, então ele tem vários benefícios. Então a gente precisa se reunir para conseguir fazer com que as pessoas mudem essa visão distorcida. Quando você consagra a medicina, você não está consagrando só um rapé. Você está consagrando o animal de poder que está presente nessa medicina. Você está consagrando os seus ancestrais que estavam lá durante o preparo, energizando. Então você está tendo uma conexão profunda e especial. Agora, quando você consagra aquela porcaria de rapé de latinha, você está simplesmente banalizando e jogando fora 500 anos de história. Esses 500 anos de história que os colonizadores vieram para ferrar com a gente. Simplesmente você está consumindo e você está repetindo e você está repetindo o ciclo de banalização que os colonizadores iniciaram há 500 anos. Então, quer usar o rapé? Use da forma correta. Vamos parar de ficar incentivando práticas de coisas que foram roubadas de nós e transformadas em lixo. Porque é isso que é esse rapé de latinha. Ele é um lixo. É uma coisa que não serve para nada. Só serve para te criar uma dependência química e serve para banalizar a nossa religião. Muitos falam que esse rapé é barato, né? Claro que ele é barato. O vício, ele precisa ser barato para que você possa consumir com mais rapidez, não é mesmo? Agora, uma medicina que vem lá da Amazônia, que passa por vários processos, que leva dias para ser produzido, que tem um custo para trazer até a sua cidade, esse rapé, o valor que você paga nele não tem preço, porque a essência que ele traz, ele não tem valor. E eu digo mais, quando você consagra o rapé, você não está consagrando o rapé para que você
Escute algo, sinta uma força. Não. O rapé tem a ver com silêncio. O rapé tem a ver com conexão. Quanto mais conexão, quanto mais silêncio, mais próximo do divino você está. Muitas das vezes o silêncio, a visão e a orientação que vem na sua mente, ela descarrega o seu ego. Ela tira aquilo que estava te prendendo e te machucando. É nesse silêncio que você ouve o som da natureza. É nesse silêncio que mora o espírito da floresta. O som que a gente já não ouvia mais, mas que a gente passa a ouvir através do rapé. O sopro, ele não é o fim. O sopro, ele é o começo. É através do sopro do rapé, é através da consagração do rapé, que você passa a abrir a sua mente para coisas que você não enxergava antes. Esse vídeo, ele foi criado com a intenção de mostrar ao mundo que nós devemos honrar mais as medicinas da floresta, que nós devemos tratar elas com respeito, com consideração, com o valor que elas têm. Nós devemos honrar as tradições que foram trazidas dos nossos antepassados para nós. Nós devemos reconhecer o valor espiritual que o rapé tem. Reconhecer a força que os guardiões que nos protegem estão conosco e estão trabalhando junto com o rapé. Como mensagem final, eu deixo aqui para vocês que a partir de hoje, vocês nunca mais usem o rapé, mas sim que vocês consagrem o rapé, porque o rapé merece respeito. Se você se identificou com o vídeo, ficou com alguma dúvida, ou tem alguma coisa que gostaria de complementar, comenta aqui embaixo, porque você vai ser muito bem recebido aqui no canal. Esse não é um assunto que eu posso dizer para vocês que eu nasci dentro do assunto, dentro da aldeia, porque o rapé para mim é algo novo. Eu consagro ele há menos de 3, 4 anos. Acho que nem uns 3, 4 anos. Mas nesse tempo em que eu estive em conexão com ele, eu aprendi de forma dura o quanto a gente deve respeitar ele e o quanto nós devemos honrá-los. Então eu convido vocês a honrar o rapé. Eu convido vocês a, sempre que estiverem em conexão com o rapé, lembrar dos nossos ancestrais, aqueles que lutaram tanto por nós. Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber todas as notificações. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.